o que eu acho que é bem problemático. E, sei lá, é um tipo de sociedade que a forma de como eles estão sociabilizados e organizados não me agrada. Ô, Gustavo, você já foi em Cuba? Já, É, já. então, eu tinha visto acho que um vídeo seu um tempo atrás. Como que é Cuba lá? Porque eu tenho muitos amigos que foram pra lá. Uhum. Eles falam que é terrível Cuba e eu queria ver a Uhum. sua Uhum. opinião sincera de Atenção, vou Cuba. defender. Não, acho que Pode falar da medicina também de Cuba lá, se é a mais. Se é a medicina mais avançada do mundo. é, cara, Cuba é, primeiro, lindíssimo. Bonito Pérola lá. do Caribe, não. Que é Caribe, né? Não, assim, não vou falar palavrão no Ah, programa. Eu ia falar palavrão, mas vou manter a uhum. audiência livre para todas as indicações. É um lugar incrível. É um lugar, assim, muito bonito. É um lugar que é realmente estonteante. Cuba tem problemas. Cuba tem problemas, né? Existe um problema muito grande a partir, sobretudo, dos anos 90, que é quando a União Soviética cai. E aí a principal parceria econômica da ilha, que era com a União Soviética e com o Comitê de Ajuda Mútua Econômica, o CAMI, que era o bloco dos países do leste Sim. europeu, se desfaz da noite para o dia. Então a situação econômica de Cuba passa a ser muito problemática, muito dificultosa. E tem seus problemas. Tem problemas de gerência, tem problemas da realização, por exemplo, de mercados paralelos, mas uma parte considerável desses problemas é causada pelo bloqueio econômico que os Estados Unidos impõem a Cuba desde 1963. E como que é esse bloqueio econômico? Que eu nunca entendi muito. Ele não faz negócio com Cuba, ele proíbe outros países também, ele interfere. Ele coloca sanções sobre os países e as empresas que realizarem comércio com Cuba. E aí depende da sanção. Então, se um navio atraca na ilha de Cuba, por exemplo, e aí isso é registrado, né, colocado ali no prontuário e tudo Sim. mais, esse navio ou essa empresa sofre uma sanção para ir num porto dos Estados Unidos. E aí, para a empresa, para o país, é mais lucrativo, muitas vezes, o quê? Fazer negócio com os Fala. Estados Unidos do que com Com Cuba. certeza, pô. E aí você tem outros problemas, como o impedimento de entrada de combustível, o impedimento de entrada de tecnologia, o impedimento de entrada de vários subsídios que permitiriam que a economia cubana pudesse se desenvolver mais. Né? E isso foi uma tática realizada pelo governo dos Estados Unidos depois da tentativa de invasão do país em 61, na Batalha de Hiron, em que os americanos não vão conseguir invadir. Vão pagar mercenários, vão entrar com o exército, a CIA, tudo isso. Eles não conseguem. A Operação Baía dos Porcos, né, que é bem famosa, tal, que eles tentam matar o Fidel Castro. E aí, eles tentam enforcar a economia cubana por um outro caminho. Né? Tentam destruir a experiência socialista na ilha por um outro caminho, que é acabar com as condições internas de vida. E aí, evidentemente, né, o povo cubano vai sentindo o baque. Então, tipo, acho que é importante também dizer isso, né, que cara, você imagina crescer numa sociedade, num ambiente em que você tem comida, que você tem as coisas, que você não tá numa situação assim de carestia como é aqui. Que você vai sair na rua agora, vai ter um monte de gente pedindo dinheiro, você pode ser assaltado, pode acontecer um monte de coisa. Isso lá não existe. Não tem polícia na rua. Ô, louco. Não E tem... o Cuba e o Cameraman? Eu vi lá, a coisa era feia. Você já viu Já, já. essa série aí? Os tiozinhos tudo foram roubados lá, as ferramentas deles Não, e então, tal. mas é isso. Isso Você acha que é pontual ali? eu acho que é pontual. Tem muito menos roubo do que aqui. Cuba é um lugar infinitamente mais seguro do que o Brasil. Infinitamente mais seguro. E a Muito mais saúde de seguro. Cuba? Eles têm um foco ali que não é no tratamento do sintoma da doença, mas na prevenção. Então, o que acontece? A medicina cubana, ela é toda organizada a partir dos distritos, das famílias. Então, o médico que acompanha a tua família a vida inteira. Então ele vai na tua casa, ele vai no teu bairro, ele pergunta o que você está comendo, ele pergunta o que você está fazendo, porque é a partir dessa anamnese, dessa análise, que ele consegue pegar esses dados, consegue pegar essas informações e aí prevenir doenças. A grande maioria das doenças é previsível, pode ser evitada, né? Claro, tem casos, tipo, sei lá, algumas síndromes, cânceres, tal, Sim. que são mais incontornáveis, né? Mas, pô, tem doença aí, leptospirose, problema de saneamento básico. Desinteria, né? Bactéria E. coli, saneamento básico. Doença cardiovascular, alimento ultraprocessado. Falta Hum. sedentarismo.
Então, existe toda uma montagem de estrutura, por um lado, que faz com que exista esse acompanhamento da medicina familiar. Isso evita muito o número de doenças. E Muito. fora que o desenvolvimento. E aí tem a outra parte, a outra ponta, né? Então, numa ponta você tem o cuidado básico, a prevenção, e na outra ponta você tem o complexo industrial da saúde. Que aí é onde Cuba vai ter o maior número de financiamentos, de projetos, de desenvolvimentos da sua economia nacional. Que aí é desenvolver tecnologia de ponta para tratamento de câncer, de Eles têm diabetes. tecnologia de ponta assim lá? Tem uma coisa muito foda que eu fui quando eu fui para lá, que a gente foi no centro de pesquisas, que era o antigo centro de pesquisas nucleares, que foi fechado Ah, e transformado num centro de pesquisa biomolecular, desenvolvendo remédios que tratavam necrose de diabetes, aplicável. De aplicar e o negócio, curar? estudo clínico, curar. Ô, louco. E é muito foda porque durante o período especial, que é esse período dos anos 90, que aí a situação pega mesmo, que é a época do Cuba e o Cameraman, que é o Sei. final do documentário. Spoiler. Ele é muito bom. É muito bom, Veja, muito vejam. bom, muito bom. Tem que assistir, é muito legal. Nesse período especial, a situação aperta muito em Cuba. Aperta muito, porque acabou o investimento da União Soviética, acabou os parceiros econômicos, tem um bloqueio, e lascou. E o Fidel Castro faz questão de manter os programas de intercâmbio e financiamento de estudantes de medicina de outros lugares do mundo para Cuba. Para eles aprenderem as técnicas de Cuba e exportarem essas técnicas para os outros lugares. De medicina familiar, de prevenção, de cuidado. E nesse lugar que a gente foi, teve essa mudança do instituto, né, depois que ele foi fechado no período especial. E teve uma resposta que foi muito muito foda, né? Porque, porra, Cuba, por exemplo, Lua, desenvolveu 5 vacinas para Covid. Caramba. O país 5 desenvolveu vacinas? 5 vacinas diferentes. Só que eles não conseguiam aplicar na população. Por quê? Você faz ideia do porquê? Não tinha agulha. Não tinha agulha. Caraca, é? Porque Sério não mesmo? tinha agulha. Porque não tinha ampola. Porque não podia comprar. Mas não conseguia comprar de Não, jeito nenhum. não consegue. Pô, aqui no Brasil, que não Mas é um... nem da China, pô. Então, é que Porque a esse... China é parceiraça então, dela, né? é que esse frete tá muito caro. É. Se a Muito. China consegue mandar pra cá, pô. Aí eu acho que são... Inclusive Aí- questões que acho que tem que ser pontuadas como críticas mesmo, né? Porque acho que pro mercado chinês vale mais a pena manter essa mediação entre Estados Unidos e Cuba, por exemplo. É. O que eu acho que é uma crítica, o que eu acho que é um problema, inclusive. Mas Cuba desenvolveu 5 vacinas. Bloqueada, toda lascada, na lista de países patrocinadores do terrorismo, colocada pelo governo Donald Trump em 2018, 2019, e que implica mais sanções, mais bloqueios, e desenvolveu 5 vacinas diferentes. Teria coragem de tomar essas vacinas de Cuba? Meu amigo, se eu tava na pandemia aqui, porra, tava o outro idiota lá falando, de histórico de atleta, não sei o quê. Porra, meu amigo, você fala, me gustaría de las 5, por favor. Ainda ia meter meu portunhol mercado é legal. zaço. Porra, Ô, manda meu... Augusto, a pergunta que não quer calar, hein? Se você tivesse só um lugar pra viver pro resto da sua vida, você escolheria Cuba ou Estados Unidos? Eu escolheria o Brasil. Não tem essa opção. Ah, Qual você escolheria? pô, dos dois, Um dos dois. Você vai ficar pro resto da vida lá em pro resto da Cuba vida, ou pro resto da vida nos Estados Cuba Unidos. com certeza. Cuba com certeza, né? Com Olha, certeza. Porque, ó, vou colocar um negócio de anota mentir. Eu aí. vou colocar um É. negocinho de mentir aí. Você vai apontar Pode lá. anotar, é porque, cara, assim, eu acho que os Estados Unidos, eles representam. E assim, e eu acho que fazer uma menção importante. Eu acho que os Estados Unidos tem muitos lugares legais para serem Pô, deve ter conhecidos. vários, né? Tem muitos legais lugares para serem conhecidos. Muitos, muitos. Especialmente parques nacionais, turismo natural. Mano, Grand Canyon. Pô, deve ser animal, deve ser muito foda. Mas é que eu acho que é um lugar muito caro para se viver. Muito, muito caro. É um lugar que você ganha muito mal. Você tem que trabalhar muito para conseguir pagar um aluguel, para ter ali uma condição de vida mínima, assim. Você não tem segurança de saúde em lugar nenhum, o que eu acho que é bem problemático. E, sei lá, é um tipo de sociedade que a forma de como eles estão sociabilizados e organizados não me agrada, particularmente. Que é uma brisa muito de um contra o outro, uma brisa muito de competitividade entre as pessoas.
Então é uma questão particular, sem hipocrisia mesmo, né? E eu acho que escolher viver em Cuba significa também entender que eu não terei acesso a todas as coisas que eu teria ali. A produtos, a Disney, né? Sei lá. Água, esgoto. Não, pelo contrário, né? Pelo contrário, quem tem acesso a água e esgoto são os cubanos. Tô enchendo o saco. Assim. Mas aí eles têm acesso a essas coisas, né? Então eu acho que, mesmo diante das carestia, mesmo diante dos problemas, mesmo diante dessas questões, eu acho que hoje é um lugar que tem mais condições de prover essa vida digna, ainda que isso me custe particularmente pessoalmente, luxos e, sei lá, né, desejos pessoais de consumir coisas, tá ligado? Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.